como é que você está enxergando aqui no Brasil a produção teatral depois dessa retomada que nós tivemos depois de tanto tempo de pandemia? Então, ainda continua caminhando a passos muito apertados, né? Muito lentamente, apesar da transição do governo, da mudança do governo, não caminha com a agilidade necessária para que se sustente um grau de produção interessante nesse momento. Existe muita demanda, mas pouca execução, apesar de parecer que tem muita execução. Eu estive em Buenos Aires agora e voltei um pouquinho que deprimido, né? Eles estão numa situação bem difícil financeiramente, mas a gente ficou ali hospedado na 9 de julho, perto da Corrientes, que é um centro, é a Broadway deles. Lá você tem 80 teatros lotados, né? Tipo numa mesma rua, fora os teatros que você tem experimentais espalhados pela cidade. E não é público de turista que está de passagem. São portenhos, são argentinos que vão ao teatro, né? E é um hábito, já é um hábito. É um hábito. Então, eu conversando com um motorista de táxi, motorista de Uber, eu falei, pô, mas vocês estão numa situação financeira tão difícil, como é que a gente vê os teatros? Buenos Aires está ótima, ela é uma cidade limpa, uma cidade organizada, as coisas acontecem. Como é que acontece isso? E vocês... Ele falou, a grande questão, o que salva os argentinos é educação, cultura e saúde. Né? Então a gente consegue suportar isso porque todo mundo entende que é um período e é uma coisa que se passa. Então a gente não abandona a cultura, a gente não abandona a educação. Então, eu acho que no Brasil, principalmente, a gente precisava aprender mais rápido para melhorar a produção cultural. Está muito mais centrado e seguro nas questões de educação e cultura e de saúde, principalmente. Exatamente. E tem uma outra questão também, né? A classe artística precisa muito do apoio dos editais de cultura, né? Não só, desculpa te cortar, eu ia falar, o Cássio fala, a gente tem que reforçar essa questão estrutural que vem da educação, que a cultura é importante desde a infância, mas não só para quem quer fazer a arte, mas para quem quer fomentar isso. Então, estamos falando aqui, a gente fala de edital, mas a gente também fala de leis de incentivo e a gente fala de pessoas que podem, porque lá fora você vê muito sendo feito com iniciativa privada, de pessoas que acreditam que aquilo vai fazer bem. O dito mecenato. Né? E aqui a gente, infelizmente, não tem isso como a gente tem lá fora. E daí você depende de lei de incentivo e de empresas que acreditem no seu projeto para fazer com que famílias trabalhem, porque isso gera tanto emprego. Hoje, em Sílvia, nós temos 37 pessoas trabalhando, 37 famílias que trabalham em Sílvia. Quando você pega um musical, você tem musicais aí com 350 pessoas trabalhando. Então, isso é muito importante para o nosso país, não é só para aquele espetáculo. Porque você vê, é um musical, mas tem a cidade recebe turistas que vão assistir a peça, você tem o hotel, você tem o roteiro, os restaurantes, o transporte. Então, é muita coisa que envolve, né?